Olá, começamos então aqui a nossa segunda entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Ilha Solteira. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o delegado de Polícia Civil de Ilha Solteira, Miguel Gomes da Rocha Neto, que é candidato a vice na chapa do Rodrigo Coquinho, do PL. O delegado Miguel Gomes da Rocha Neto disputará a eleição pela primeira vez. Sua candidatura é apoiada pelo PL, Republicanos e PRD, tendo como parceiro de chapa o ex-vereador e candidato a prefeito Rodrigo Coquinho. Advogado, Miguel Gomes da Rocha Neto é delegado de polícia há 23 anos. Inicialmente, atuou na cidade de São Paulo e está em Ilha Solteira desde dezembro de 2009. Aqui assumiu a Ciretran, onde ficou até 2014, e a Delegacia da Mulher, onde ficou até 2015. Em 2015, foi para a Delegacia de Polícia como delegado assistente. E em 2018, ele passou a ser delegado titular, onde está até hoje, atualmente licenciado para disputar a eleição. Também é responsável pela Delegacia de Itapura desde 2010. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Douglas, por essa oportunidade de estar aqui. Bom, doutor, o senhor é disputando a eleição pela primeira vez, como já dissemos aqui. Sempre atuou ou no direito ou como policial civil. Por que entrar na política logo agora? Então, é um grande desafio, né, na minha carreira. É uma mudança de paradigma para mim, porque eu nunca fui político, mas sempre gostei da política, vou dizer assim. Sempre acompanhei de perto os partidos, sempre acompanhei a política nacional, a política estadual, porque como delegado de polícia tem muitas demandas que a gente acaba acompanhando, né, as mudanças legislativas. Então, eu sempre tive acompanhamento, sempre fui associado da Associação dos Delegados, sou associado ao Sindicato dos Delegados. Então, a gente sempre teve uma luta constante na melhoria da minha carreira. Então, isso me fez gostar da política e gostar de me envolver com a política, né? Mas, na questão local aqui de Ilha Solteira, o desafio foi a questão da segurança pública mesmo, né? Que a gente vem enfrentando uma série de dificuldades e eu vejo uma necessidade de eu estar saindo candidato para poder melhorar a cidade na questão da segurança. E como foi essa decisão de já sair como vice? E explica já também para a gente como foi a aproximação com o Rodrigo Coquinho, que é o candidato na chapa do senhor, é candidato a prefeito. Bom, primeiramente, eu já fazia parte desse grupo político, né? A gente já tinha um contato, o Sargento Carlos foi um contato importante, que ele era, na época, do Partido Republicanos, né? Ele me convidou para ser filiado. Eu já conhecia ele antes das lutas anteriores, como conselheiro tutelar, né? A gente já tinha uma certa amizade, e ele me convidou para fazer parte do grupo, né? Participei de algumas reuniões, a gente teve junto, né, com esse grupo. Eu gostei do grupo que estava sendo formado, eu vi o grupo inicialmente que foi sendo formado ao longo do tempo, gostei muito das pessoas que estavam envolvidas, do projeto que estava sendo alinhavado, e isso foi importante na minha decisão. Eu saí de última hora por quê? Porque foi uma decisão assim, que envolvia a minha família, né, primeiramente, que eu acho que é fundamental para um candidato ele conversar com a família. Então, o né? apoio primeiro da família, né? Em primeiro lugar, a família. Sim. Então, conversei com a minha esposa, com as minhas filhas e falei, pessoal, e aí, vamos sair, não vamos? Porque se minha mulher falasse não, minhas filhas falassem não, eu não sairia. E eu decidi me filiar no último momento, né? No último dia, me filiei no Republicanos e, posteriormente, surgiu esse convite para fazer parte da chapa, para compor. Por quê? Foi feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa séria, onde foi identificado que mais ou menos uns 45% das pessoas se sentem inseguras na cidade, um número alto. Sim. E que a segurança pública é um problema grave na cidade, né? E isso me motivou, quando eu tive acesso a essa pesquisa também, a sair candidato, porque eu vi da necessidade de estar sendo útil na prefeitura também, porque a polícia ela tem a limitação dela, né? Sim. O serviço público estadual ele tem a limitação dele e no poder público municipal é possível fazer mais coisas na área da segurança e que ajudam e caminham juntos com a delegacia, juntos com o trabalho da polícia investigativa. Aí eu faço uma pergunta. O que o senhor pode fazer pela segurança como vice-prefeito que não pôde fazer como delegado?
Muitas coisas, Douglas. A gente pode trabalhar na área da iluminação pública, por exemplo. Por quê? Hoje a cidade está escura. Então, o que acontece? É muito importante que a prefeitura trabalhe a iluminação pública de uma maneira inteligente, certo? Algumas cidades, por exemplo, vou citar, por exemplo, Sumaré. Sumaré fez um projeto de parceria público-privada, onde a cidade inteira foi iluminada com LED. E isso pode ser feito aqui também. Então, são vários projetos, várias situações que a gente tem que pontuar, porque o crime, depois que ele ocorre, é difícil de controlar. É mais fácil a prevenção, né? E essa prevenção ocorre em vários setores. E a prefeitura pode ser um ponto importante na prevenção do crime. Então, o primeiro passo é a iluminação pública, limpeza pública, né? Inclusive, uma coisa que me inspirou, quando eu estava na academia de polícia, falava-se muito daquele prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani. Que eles fizeram uma série de estudos que a cidade estava com um problema sério de violência. Então, o que eles fizeram? Reprimiram pequenos delitos, mas não só isso. Fizeram a limpeza urbana, cuidaram da iluminação da cidade, e houve uma redução drástica dos índices criminais, né? Legal. Que é aquela teoria das janelas quebradas, né? Brooklyn Window Theory, que fala que se tiver uma janela quebrada, daqui a pouco vai ter uma invasão no local, daqui a pouco vai ter uma ocupação. Agora, se o poder público mantiver esse espaço ocupado, limpo e iluminado, o índice criminal cai. Reduz bastante, né? Reduz bastante. Doutor, o senhor já adiantou algumas coisas aí, alguns pontos, mas fala pra gente qual foi a sua participação na elaboração do plano de governo, da sua campanha, da sua chapa, e o que o senhor poderia destacar dessa sua participação na elaboração do plano? O que tem ali que a gente pode saber? Ó, teve um dedinho lá do doutor Miguel. Que teve meu dedo, né? Várias coisas. Eu opinei em vários setores, mas principalmente no setor de segurança pública, né? Primeiramente, o plano de governo foi discutido amplamente, convidamos várias pessoas especialistas em várias áreas, por exemplo, a área de segurança pública, a área da educação, a área da saúde, a área do turismo, né? Foram vários setores que foram convidados, especialistas, para estarem participando e elaborando o plano de governo em conjunto com a gente. E a gente foi pontuando o que a gente entendia que era importante para melhorar a cidade. Na área da segurança, a gente viu a necessidade do aumento do policiamento, da segurança pública, da sensação de segurança, da questão da atividade delegada. O que acontece? A única cidade da região que não tem atividade delegada é Ilha Solteira. Itapura tem, Pereira Barreto tem, Santa Fé do Sul tem, Castilho tem, Andradina tem, Ilha Solteira não tem. Então, seria importante a implementação da atividade delegada. O que é atividade delegada? Atividade delegada é um convênio entre a prefeitura e o Estado, onde o policial militar ou policial civil é contratado no dia da folga dele. E pode ser qualquer policial da região. Não precisa ser um policial de Ilha Solteira. Pode ser um policial de Andradina, um policial de Pereira, que no dia da folga dele vai vir aqui trabalhar na cidade para aumentar o número de viaturas, para aumentar o número de policiais nas ruas e vai aumentar a segurança da cidade. Essa atividade delegada, só tirando uma dúvida, ela também inclui as viaturas policiais? Eu sei que, por exemplo, você pega os policiais em momentos de folga para eles trabalharem, né, para o município. Isso inclui também os veículos? Sim, inclui as viaturas também. As viaturas policiais ficam inclusas no convênio, porque já vai estar alinhavado nesse convênio. Inclusive, o uso das viaturas vai ser feito dessa forma, e é feito na região dessa forma. Entendi. E tem tido um verdadeiro sucesso na diminuição dos índices criminais. Então, caso, por exemplo, o Coquinho, o senhor saiu vitorioso na eleição, então a atividade delegada já seria uma das coisas que possivelmente o governo de vocês adotaria. Sim, uma das principais pontos. Mas não só isso. A gente entende que a Guarda Municipal precisa ser valorizada com melhores salários mais adequados, um piso adequado, que eles não têm reajuste há muito tempo. Eles merecem um salário digno. Nós entendemos também que eles merecem melhores equipamentos, fardamento. A gente teve contato com alguns guardas, eles relataram dificuldade, não tem fardamento disponível, não tem nem coturno para trabalhar. Então, quer dizer, é complicado. Isso precisa ser revisto, precisa ser dado um olhar. Mas não só isso.
A guarda precisa ser equipada. Nós estamos numa divisa de Estado. Tem áreas municipais que fazem divisa com o Estado. Então, a guarda precisa ser armada. Ela precisa ter equipamento adequado para dar a resposta que o cidadão ilhense merece. E isso será feito no nosso governo. Sobre a Guarda Municipal, só para fazer um adendo, ela foi criada originalmente para cuidar do patrimônio público. Sim. E ao longo desse tempo ela foi mudando de função e hoje ela acaba auxiliando na questão da segurança pública. Num eventual governo do senhor e do Coquinho, como que seria a atuação da Guarda Municipal? Olha, o que acontece? A Guarda Municipal, quando ela foi criada em 1994, salvo engano, há 30 anos atrás, ela era outra lei, era outro paradigma. Hoje, a legislação foi atualizada. Existe uma lei, a Lei 13.022, que prevê o Estatuto das Guardas Municipais. Essa lei foi criada em 2013 e ela prevê que a Guarda Municipal tem um importante papel na área da segurança pública, inclusive auxiliando e dando a resposta na área da segurança junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil. Eles têm que efetuar prisões em flagrante. Está lá na lei, é uma lei federal, está em vigor. Só que essa lei ainda não foi, como se dizer assim, municipalizada. Então, existe aí uma omissão aqui do Poder Público Municipal de não ter trazido essa lei para cá, que deveria ter sido criada uma lei baseada nessa lei federal que nortearia uma lei municipal no mesmo sentido. Então, isso aí depois nós vamos ter que fazer um estudo para estar fazendo essa adequação à lei federal, porque a Guarda Municipal tem deveres legais que antes não existiam. Inclusive, tem um dever legal novo, que é a Patrulha Maria da Penha. Então, como é que um guarda municipal vai chegar num agressor, muitas vezes drogado, armado de uma faca, violento, sem o guarda municipal ter um equipamento adequado? Ele precisa ter um gás-pimenta, ele precisa ter um taser, ele precisa ter uma arma de fogo para se defender e defender a vítima da violência doméstica, porque é um dever legal do guarda municipal fazer isso daí. Agora, como é que a guarda, do jeito que está hoje, vai fazer isso? Não tem como. É difícil. Então, nós precisamos aumentar, né, a valorização da guarda, aumentar o efetivo da guarda, e não só isso, dar mais valorização e mais equipamentos para os guardas. Doutor, além do trabalho policial propriamente dito, nas unidades onde o senhor é titular, tem um trabalho administrativo que tem que ser feito, são várias pessoas, vários veículos. Nessa experiência administrativa nessas unidades, o que o senhor poderia replicar na administração pública que funcionaria igual ou melhor, ou de uma certa forma, a experiência positiva em administrar uma unidade policial que poderia ser levado para a administração pública? Olha, a administração da delegacia é praticamente a mesma coisa que administrar uma prefeitura, porque você está lá, você é o chefe, você tem subordinados, você tem as missões para fazer ali, né, em várias áreas. E na delegacia não é diferente de uma prefeitura nesse aspecto. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos, eu tenho 23 anos como delegado, agora em março completo 24 anos de carreira. Então, a gente aprende a gerir uma delegacia. Delegacia, você tem recursos limitados, você tem pouca gente para trabalhar, você tem poucos recursos para trabalhar, você tem que ser criativo. E tem que fazer acontecer. E você tem muita cobrança, porque a cobrança não vem só do chefe, do superior, a cobrança vem da população, a cobrança vem da imprensa, a cobrança vem do comércio, vem de todos os setores, vem do Poder Judiciário, vem do Ministério Público. Existe uma cobrança muito grande. E isso eu já estou acostumado com essas cobranças e já estou preparado para esses desafios, porque é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu consigo fazer? Eu tendo essa ideia da gestão, com poucos funcionários, com poucos recursos, eu consigo fazer funcionar. E eu já tenho essa experiência. Legal. Sua experiência como delegado, o senhor começou aqui em Ilha Solteira como delegado da Delegacia da Mulher. E da Ciretran. Isso. Mas eu queria falar especificamente da sua atuação na Delegacia da Mulher. Casos de violência doméstica. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma matéria com a doutora Carolina e ela falou sobre o número de casos de violência doméstica que ocorriam em Ilha Solteira, e eu achei alto para a cidade, porque às vezes
a gente nem fica sabendo, porque nem tudo é reportado, não é divulgado. Como que o senhor pretende, como vice-prefeito, enfrentar essa questão da violência doméstica? Aí eu respondi anteriormente lá na questão da criação da Patrulha Maria da Penha, que hoje ela está engavetada, vamos dizer assim. Ela está no papel, mas ainda ela não... existe na lei, ela existe no papel, mas ela não está funcionando como deveria. Então, essa função da Guarda Municipal precisa ser ativada. Então, nós vamos trabalhar em cima para estar ativando isso daí, fazer acontecer a Patrulha Maria da Penha pela Guarda Municipal, que é a função legal da Guarda Municipal. Doutor, agora um assunto que o pessoal reclama bastante, né? Não só a população, o comércio, são os pequenos furtos, que é uma das principais reclamações aqui, não é da violência grave, é dos pequenos furtos, pequenos crimes. Pequenos delitos. Mas, como delegado, seu papel é investigar, apontar quem é o autor nesse trabalho aí. Como vice-prefeito, quais políticas públicas poderiam ser sugeridas, né, para evitar, primeiro, o envolvimento de jovens com as drogas, que é justamente está ligado com os pequenos furtos. Ele furta para poder consumir. O que poderia ser feito no âmbito municipal, na prefeitura, de política pública, para evitar isso? Para evitar isso, a gente pode estar fazendo um convênio, que já existe, né? Reforçar esse convênio, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal trabalhando integradas. Mas não só isso, fazer funcionar o sistema de monitoramento, que hoje o sistema de monitoramento da cidade está sucateado. A gente precisa restaurar esse sistema, colocar câmeras melhores, colocar câmeras inteligentes em pontos estratégicos. É lógico que câmera inteligente custa caro, a gente sabe o custo, sabe o problema, tem que colocar em pontos estratégicos. Isso é importante para ajudar na prevenção dos crimes e a maior integração entre as forças policiais, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. E eu estando na prefeitura, essa integração será maior, porque eu estou na delegacia, estou na prefeitura, a integração tende a ser maior. E isso vai acontecer se nós chegarmos lá em janeiro. Quero falar sobre dois assuntos que vêm repercutindo bastante na população e que envolve tanto o poder policial como o poder público. O primeiro é a questão do furtos de fios de cobre, que virou uma mania não só em Ilha Solteira, isso é nacional, né? Mas aqui em Ilha Solteira, como o poder público pode... Eu sei que a polícia trabalha na investigação de tentar identificar o ladrão. E o poder público, como ele pode ajudar isso? Poder público com a fiscalização dos ferros velhos. O poder público municipal tem um poder muito forte de coerção, de fechar um ferro velho que esteja ilegal, sem alvará. Então, isso aí, a fiscalização é por parte da prefeitura. Inclusive, eu já fiz várias operações conjuntas com a Guarda e com a PM em ferros velhos. A gente já até fechou o ferro velho através da prefeitura, né? A prefeitura fechando o ferro velho por estar com alvará irregular. Então, essa fiscalização tem que ser constante pela prefeitura. E com a atividade delegada, vai ser dado poder para o policial fazer esse fechamento. Porque o policial vai ter o talão de multa municipal. Ele vai poder chegar no estabelecimento e fechar se estiver irregular. Se não tiver alvará, se o alvará estiver vencido ou irregular, ou se tiver alguma irregularidade que não seja criminal, porque muitas vezes a gente faz a fiscalização, chega lá, não tem nenhum indício de crime, o policial não pode fazer nada. Mas o fiscal da prefeitura pode. Se tiver um descumprimento do código de posturas, ou do alvará vencido, ou algum outro problema assim, o ferro velho pode ser fechado. E a gente sabe que esses ferros velhos são os receptadores desses materiais furtados. Em algum lugar vai parar esse fio. Exatamente. E o cobre realmente ele tem um valor alto. Tá. A outra pergunta seria relacionada à população em situação de rua. Sim. É um problema que se agravou nos últimos anos. Não chega a ser numeroso o número de pessoas na rua, mas a gente percebe que vem aumentando. Como combater? Isso eu estou falando de eu como vice-prefeito, não é nem como delegado. Tá. Como delegado eu já venho trabalhando para combater esse problema. Inclusive, o ano passado eu participei de audiência pública na Câmara Municipal, não sei se vocês recordam, onde foi discutido amplamente essa questão. Várias pessoas levantaram questões a respeito dos moradores em situação de rua, porque é um problema que não atinge somente Ilha Solteira, mas o Brasil inteiro. Sim. Hoje é um problema grave a questão do uso abusivo de drogas, de álcool. A gente precisa trabalhar em cima. A sociedade, de uma maneira geral, precisa sentar todos os setores, não só a prefeitura,
polícia, mas a sociedade civil organizada também tem que participar. Eu acho que devem ser feitas audiências públicas e chamar a sociedade para a gente verificar qual é o melhor caminho para a gente chegar lá. Eu tenho experiência nesse assunto, porque na polícia a gente lida com morador de rua. Eu acho que a gente tem como resolver sim, mas a gente não pode deixar também de trazer a sociedade para participar da solução do problema. Porque não é um problema policial, né? Não. É um problema social. Social. Né? Social. E a área de assistência social da prefeitura tem que ser mais ativa, menos passiva. Porque muitas vezes acontece com o atual governo deles serem passivos. Eles esperam acontecer alguma coisa para eles agirem. Eles teriam que estar buscando ativamente, chama-se busca ativa, onde o assistente social vai às ruas, vai entrevistar essas pessoas em situação de rua, vai oferecer os serviços sociais que existem, mas além disso, o prefeito ou o vice-prefeito eles têm que ir além, tem que fazer convênio com a área de saúde do estado, onde tem o CAPS, para estar fazendo o acompanhamento dessas pessoas, que a maioria dessas pessoas tem problemas mentais, tem problemas de uso abusivo de droga, que essas pessoas necessitam de um olhar humanizado, e isso é importante. Eu vejo que há necessidade de trazer essas pessoas para o nosso lado, para que elas sejam tratadas, não como um problema de polícia, mas como um problema social e que são pessoas que merecem um devido acolhimento. Doutor, a gente já falou um pouquinho de monitoramento, a gente acompanha constantemente o trabalho da polícia lá, e a gente vê que a resolução dos crimes, onde existe alguma câmera, que seja particular, mas como fazer, incentivar o particular a ter essas câmeras e fornecer essas imagens, e a própria município ter um centro, centralizar essas imagens num local, como a gente vê muito em filme, às vezes, na esquina tal, o poder policial tem essas imagens centralizadas ali para ajudar nesse trabalho. É possível criar alguma coisa, município e os moradores? É possível, a gente tem que, por isso que eu disse a importância de trazer a sociedade para perto da prefeitura. Eu acho que seria interessante um projeto onde a gente integraria imagens particulares junto ao sistema que já existe, né, sendo melhorado. E se forem imagens boas, vai ajudar muito, porque a central já existe. Na Guarda Municipal já existe uma central. O que bastaria fazer seria a interligação dessas imagens que já existe a central, faz a interligação das câmeras e esse monitoramento. Mas isso tem toda uma questão jurídica, de autorização, a pessoa tem que autorizar o uso da imagem, porque é uma câmera particular, né? Aí teria que ser uma câmera virada para o espaço público, porque, por exemplo, uma câmera privada, a câmera está virada para o quintal da pessoa, isso aí já teria problemas, eu já vejo como problema. Mas se for uma câmera numa área externa, aí tudo bem, não teria problema. Seria possível, sim, essa integração. Legal. Eu queria perguntar aqui, ainda voltando no trabalho policial, a gente acompanha, a gente vê que os crimes mais graves, eles são solucionados muito rapidamente aqui na ilha. E o doutor falou das dificuldades do veículo, com o pessoal, e mesmo assim os crimes mais graves são resolvidos muito mais rapidamente. Como incentivar, a gente pensando aqui no servidor público municipal, como incentivar que a equipe faça o trabalho de qualidade, da mesma forma que na polícia, na administração, que às vezes a gente sabe que falta um equipamento, falta um veículo, Como incentivar que ocorra da mesma forma, que o trabalho seja eficiente, com a competência necessária, mesmo não tendo, às vezes, as ferramentas? Então, no Estado, existe um programa de bonificação por resultados. E isso tem representado uma queda grande no índices criminais, porque o policial ele é incentivado a diminuir a criminalidade de determinados delitos. Por exemplo, furto de veículo, roubos, homicídios. Determinados crimes, o Estado estabeleceu homicídio, o Estado estabeleceu como prioridade para redução. Então, ocorreram redução nesses crimes mais graves porque o Estado está investindo no policial, premiando o bom policial que diminui os índices criminais. Isso é uma forma importante na redução da criminalidade. Na área do município, eu vejo que o funcionalismo público municipal hoje está muito desmotivado, porque ocorreram várias perdas salariais. O Carlão, presidente do sindicato, até
falou, né, do índice lá, cerca de 14% de perdas salariais, que não é nem aumento real, seria reposição de perdas. Então, começa por aí. Então, o funcionário, para ele trabalhar motivado, ele tem que ter um salário digno. É claro que existem muitos desafios, a gente entende que tem muitas coisas a serem feitas e que muitas vezes não é possível dar um salário digno ou um salário bacana para aquele funcionário. Mas a gente tem que lutar para dar um salário, assim, o mínimo possível, né, de dignidade. Um auxílio alimentação bom, porque o funcionário vai no mercado, recebe um auxílio alimentação lá de R$300, desmotiva. Desmotiva. O funcionário fala, poxa, eu ganho só R$300 de auxílio. É pouco. Isso precisa ser revisto. Eu não sei, eu não posso prometer nada, não posso falar em índice agora, porque a gente não sabe, mas o primeiro passo para você ter uma equipe trabalhando com vontade, com motivação, é você investir no ser humano. E não só o salário, treinamento, capacitação. Né? Determinadas áreas, por exemplo, na área da segurança, você tem que dar capacitação. Cursos de várias áreas que é possível dar, né? Treinamento de abordagem, por exemplo, na área da segurança, como abordar uma pessoa, né? Como ingressar num local. Sim. Isso aí tem que ser constante. Esse treinamento, como lidar com o público, esse treinamento tem que ser constante. Criar procedimentos operacionais, que hoje não tem. Isso aí é possível fazer. Você dá, né, uma gestão melhor do serviço público, para tornar ele mais rápido, mais eficiente e mais efetivo para a população. Tá, doutor, o senhor como delegado, que atua bastante tempo aqui em Ilha Solteira, sendo vice do Coquinho, acaba levando uma marca muito forte da segurança para a chapa. Essa seria a principal característica da união de vocês ou ela vai muito mais além? Ela vai mais além, porque eu amo a cidade também. E enxergo a cidade como uma pessoa que mora aqui há 15 anos e que vê uma necessidade de mudança na área política. De pessoas jovens, de pessoas que querem a mudança, pessoas que querem o melhor para a cidade, que querem ver a cidade crescer. Né? Que querem que seus filhos, que suas esposas, seus esposos trabalhem aqui. Né? Que o filho não precise mudar da cidade para trabalhar, para arrumar emprego. Que a esposa não precise trabalhar em Três Lagoas, ou em Silvírio, ou em Pereira, porque aqui não tem emprego. Então, eu vejo dessa forma, vejo como novos ares, como pessoas que são comprometidas, honestas e que querem o melhor para a cidade. E isso que me atraiu na política desse grupo político que eu estou atualmente. Pessoas que querem a mudança, mas para melhor. Mudança com segurança. Legal. Vamos para as perguntas dos vices? Explica para o pessoal. Só para, como a gente fez na primeira entrevista, a gente tem aqui o potinho do professor Enes e um potinho do candidato a vice-prefeito Cícero. A gente fez olhou, né, pediu essas perguntas, eles enviaram, e aqui um pouquinho antes da entrevista, o Dr. Miguel e o Fred, que é o assessor que acompanha ele aqui, a gente abriu as perguntas que vieram até a gente aqui e, de comum acordo, a gente rejeitou duas perguntas que não eram sobre a atividade de vice-prefeito, sobre a campanha, nem sobre o Dr. Miguel, eram alheias a isso, e a gente tinha combinado isso na reunião que a gente fez com todos os representantes. Então, duas perguntas foram excluídas por não terem relação com o cargo de vice-prefeito e nem com o Dr. Miguel. Doutor, pode escolher Aí uns nós temos potinhos. aqui nesse potinho as perguntas do Cícero e aqui as perguntas do Enes. O doutor vai responder duas perguntas de cada potinho que ele vai sortear. Lembrando então, no potinho do professor Enes tem 5 perguntas, todas foram aceitas, e no potinho do Cícero tem 3 perguntas, porque 2 foram excluídas. Pode sortear, não? Qualquer um. Escolhe e entrega. Então, a primeira pergunta do professor Enes. Qual sua percepção sobre ensino infantil no município? Olha, eu tenho acompanhado, quando da formação do plano de governo e diversas reuniões que eu participei com educadores aqui do município, eu vejo que há uma necessidade de melhoras no ensino infantil. Eu acho que isso, inclusive, está no nosso plano de governo. Eu acho que precisa de muitas melhorias no ensino integral. Hoje, a criança fica sem fazer nada na parte da tarde.
Então, eu acredito que tem que ter mais opções para as nossas crianças. Não só jogar futebol, que hoje está assim, a recreação é jogar bola. Nada contra, eu gosto de jogar bola, gosto de futebol. Né? Eu acho que não tem, mas não é toda criança que gosta. Tem criança que gosta de música, tem criança que gosta de artes, tem criança que gosta de judô, de artes marciais, de natação. Então, tem que ser dada outras opções para as crianças. Isso, inclusive, me ajuda na área da segurança pública, porque vai evitar que essa criança fique ociosa, à mercê de criminoso. Porque o criminoso, ele está indo pegar já pequeno, jovem. Ele pega o jovem ali com 12, 13 anos, eles já estão captando para o crime. Então, é importante, no ensino infantil, haver essa mudança, né, na área do ensino integral. Melhorar esse ensino integral. E é possível fazer isso. E é preciso também mais investimentos, porque hoje não é possível manter um ensino onde as crianças não têm uniforme, não têm material, o professor reclama que não tem nem material adequado para ele trabalhar. Então isso também precisa mudar. E outra coisa também, eu vejo que a merenda escolar ela precisa ser feita aqui em Ilha Solteira, com a compra, a aquisição de hortifruti dos nossos produtores rurais, do pequeno produtor rural, aquele que está na rocinha familiar lá, que está lá jogando fora alface, ele não poderia estar vendendo essa alface para a prefeitura, para a cozinha piloto? Então nós temos que reativar a cozinha piloto. Tem que fazer aqui na cidade, porque vai estar dando emprego aqui, vai estar girando a economia aqui. E a prefeitura é um grande comprador na cidade, faz movimentar a economia. E isso eu vejo hoje que isso no ensino infantil não acontece. Precisa mudar. Pode ser mais uma? Agora pode pegar uma do Cícero agora. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Ilha Solteira enfrenta uma série de problemas comuns em outras cidades, mas que poderiam ter sido evitados em uma cidade que nasceu planejada e foi entregue completa ao Sr. Edson Gomes, primeiro prefeito do nossa município. Qual a sua opinião em relação aos governos da família Gomes e a falta de alternância de poder? Olha, em relação a essa questão, eu acredito que quando eu cheguei aqui, eu cheguei no final do governo do Edson, começo do governo do Bento. O segundo, né, mandato do segundo mandato do Edson. Então eu não acompanhei de perto o primeiro mandato do Edson, os anteriores, que o antecederam, né, e tudo mais. Então, fica difícil eu dar uma opinião a respeito disso daí, porque eu não morava aqui, né? Agora, o que eu acho interessante dessa questão aí? Eu falar da alternância de poder. Eu acho assim, o mesmo grupo político permanecer no poder por muito tempo não é salutar para a democracia. Eu acho que tem que ocorrer sim a alternância de poder. Tem que haver mudança. Até porque um grupo político ficar muito tempo no poder acaba enraizando e criando más práticas. E isso não é legal. Então, seria interessante sim ocorrer essa alternância de poder, que é da democracia, é importante. E isso envolve um voto consciente por parte do cidadão, de não vender seu voto a troco de nada, de não né, fazer valer o seu direito, né? O voto é importante. Cada voto, cada cidadão conta. E ele tem que entender que o voto dele é importante. Mais uma? Agora do Enes. Vamos chacoalhar aqui. Qual a sua proposta para reduzir o furto de cabos de cobre, fios de cobre? Minha proposta para redução: implantação da atividade delegada, que vai aumentar o policiamento preventivo, porque não é a função da Polícia Civil fazer o policiamento preventivo. A Polícia Civil faz o policiamento repressivo. O que é? É a investigação. Depois que aconteceu o crime, a Polícia Civil vai lá e investiga. A Polícia Militar faz o policiamento preventivo. O que é? Antes de acontecer o crime, a polícia está agindo para evitar que o crime aconteça. Então, como é que a gente resolve isso daí? Com a atividade delegada e com a integração da Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal. E investindo na Guarda Municipal. Uma Guarda Municipal mais equipada,
com mais homens, mais valorizada, vai diminuir o índice criminal. Cícero, a última agora aqui, então. Qual o seu salário bruto como delegado de polícia, ou seja, pago pelo contribuinte paulista e ilhense? O senhor continua recebendo esse mesmo salário, apesar de não estar cuidando da segurança de Ilha Solteira e sim fazendo campanha política. O senhor acha que isso é correto? Ou seja, ganhar como delegado mesmo estando afastado de tão importante função? Meu salário está disponível no portal da transparência lá para quem quiser ver. É só digitar portal da transparência SP, digita meu nome, Miguel Gomes da Rocha Neto, vai estar lá. Inclusive, essa pergunta é boa, porque se eu estivesse na atividade, eu teria direito a um salário maior. Eu estou abrindo mão, nesse período eleitoral, de benefícios que eu recebo em atividade. Inclusive, diminuiu meu salário em razão disso. Então, eu estou perdendo e não ganhando sendo político. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, pela lei, eu sou obrigado a me afastar. Eu não me afastei porque eu quis. Eu me afastei porque a lei determina que o funcionário público se afaste num determinado período legal. E assim eu fiz, de acordo com a lei. Eu tenho que seguir a lei. A lei é para todos, inclusive para mim. Então eu tenho que obedecer a lei. A lei mandou eu me afastar, eu me afastei. Eu gostaria de continuar trabalhando, mas não pode. Então eu tenho que obedecer a lei. Foi isso que eu fiz. Okay. Esse, então, foi o Dr. Miguel Rocha, do Republicanos, candidato a vice-prefeito na chapa com o Rodrigo Coquim, do PL, nosso segundo entrevistado aqui. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. E queria também que o senhor falasse com os nossos ouvintes, deixasse uma mensagem para os eleitores. Posso deixar uma mensagem? Claro, deve. Tá bom. Pessoal de Ilha Solteira, importante o voto, vote conscientemente. O voto consciente é importante. Vote no nosso grupo de vereadores. Nós precisamos renovar a Câmara de Vereadores de Ilha Solteira. Nós precisamos de políticos jovens, honestos, honrados e trabalhadores. Então, no dia 6 de outubro, pessoal, vote 22 para a verdadeira mudança. Mudança com segurança. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Eleições 2024 é aqui no Ilha News e no Ilha de Notícias. E voltamos amanhã com mais uma entrevista.